Bom, vocês estão vendo aí os incêndios lá na Califórnia. E volta e meia viraliza algum vídeo de helicóptero ou avião despejando água em algum incêndio. Mas como é que isso funciona? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. A função mais conhecida da aviação é o transporte de passageiros, né? Mas existem outras funções muito importantes, como transporte de cargas, transporte de pacientes nos voos aeromédicos, transporte de órgãos para transplantes, defesa aérea, formação de novos pilotos e até demonstrações aéreas. E outra dessas funções é o combate a incêndios. Mas como é que isso surgiu e como é que funciona? Bom, as origens vêm lá dos anos 1920. O aviador alemão Friedrich Karl von Koenig-Wallhausen estava fazendo um voo de volta ao mundo e quando estava voando no estado norte-americano lá da Califórnia, ele viu um incêndio e pensou em como seria se os aviões fossem usados para ajudar no combate a incêndios. E a ideia foi desenvolvida. E usar aviões para combater incêndios é hoje algo comum em todo o mundo. Os tipos de aviões que podem fazer essa tarefa variam muito, podendo ir assim de helicópteros até grandes aviões wide bodies, como o Douglas DC-10 e o Boeing 747. E já chegamos ao meio de janeiro. O que você planejou para o resto do ano, hein? Tá de bom humor ou você tá estressado? Você sabia que os kits da Insider têm uma solução para cada humor neste início de 2025? Pois é, se você vai viajar, tem um kit. Se você vai trabalhar, também tem um kit. Você vai cumprir aquela meta fitness, tem um kit também. Você quer conforto igual a mim? Tão confortável? Então adivinha, tem um kit. Você quer desconto? Aí não tem kit. Aí você usa o cupom LITO. Você sabe como é que eu comecei a usar Insider? Foi por baixo do meu uniforme de supervisor quando eu trabalhava na manutenção de aeronaves lá no aeroporto. Porque na época a Insider só tinha undershirts, ou seja, camisetas que vestiam por baixo. E depois que eu usei a primeira, nunca mais eu troquei de camiseta. E quando elas vieram para o lado de fora, como esta tech t-shirt aqui, aí acabou tudo, moçada. Você quer iniciar então o ano com algo que vai te dar muita satisfação o ano inteiro? Eu tô falando sério. Então clique no link que tá aí na descrição e escolha o seu kit. E use o cupom LITO. Ele dá um descontão. Depois pode botar nos comentários, ver se o seu ano não vai ficar muito melhor. De volta aos nossos aviões lá que apagam incêndios. Nos helicópteros, o método mais comum é um cesto que vai colocado embaixo chamado helibucket, ou aqui no Brasil chamam de helibalde. Esse cesto é flexível, ele pode ser colocado e retirado rapidamente da máquina. Então, dessa maneira, o helicóptero que opera realizando patrulhamento para a polícia pode, por exemplo, ser utilizado em combate a incêndios. E esse cesto ele pode ser abastecido com água ou no solo ou em lagos, represas, onde tiver um monte de água, ou em piscinas. Então, isso faz com que um único helicóptero possa sair da base carregado com água, fazer um lançamento, voltar em um lago, encher, ou numa represa próxima, pegar água, fazer outro lançamento e ficar repetindo esse processo várias vezes sem precisar voltar para a base. E além desse cesto, desse balde, tem também helicópteros que possuem variantes voltadas exclusivamente para essa função, como esse Bell 205 aí, ó. Já nos aviões de asa fixa, a variedade de modelos é muito maior. Alguns podem ser usados de forma fixa, outros de maneira temporária. E eles se dividem entre leves, médios e pesados. Dos leves, um dos mais populares nessa função é o Air Tractor AT-802. Ele foi projetado para ser um avião agrícola, fazendo pulverização em fazendas. A mesma capacidade dele de fazer isso pode ser usada para lançar água ou retardantes de chamas. No total, ele pode carregar e lançar até 3.000 litros de água. Além da versão normal, ele tem uma versão exclusiva para incêndios, que é o Fire Boss. Nessa versão, ele é adaptado com um flutuador anfíbio e assim como os helibuckets, os helibaldes, ele pode ser abastecido com água durante as missões. Aliás, teve uma fala minha, que foi no podcast do Podpah, que estava falando sobre o uso de aeronaves agrícolas adaptadas para o combate a incêndios. Só que o Brasil não tem nenhum esquadrão.
às vezes usam os aviões adaptados, os aviões agrícolas, aqueles que fazem pulverização agrícola, eles colocam agente extintor ali e saem jogando aquilo, mas é muito pequeno para combater o tipo de fogo que a gente está tendo agora. E o que eu falei lá foi cortado para dar um outro sentido ao que eu estava falando. E aí já viu, né? A galera do Agrícola até gravou o vídeo pro Instagram dizendo que eu estava mal informado, menosprezando os pilotos que arriscam a vida combatendo incêndios, entre outras coisas. Não foi nada disso. Bem, a polêmica aconteceu por 2 motivos. O primeiro é que eu disse que os aviões pequenos, eles não eram efetivos para o combate a incêndios do tipo que a gente estava tendo aqui naquela época, aquelas queimadas gigantescas de grande proporção. E aí foi cortado essa parte que eu falo assim para aquele tipo de incêndio e espalharam o corte como se eu tivesse dito que avião pequeno não serve para combate a incêndio. Maldade, eu sei que é maldade, mas fazer o quê, né? Somos figura pública, acontece isso mesmo. E o segundo motivo foi que eu falei em aviões agrícolas adaptados para o combate a incêndio. E aí caíram de pau, falaram até das comportas Zanoni, que eu não sabia de nada, que tem air tractor bombeiro e etc. Até o próprio Zanoni, né, me deu uma ensaboada falando que eu não tinha conhecimento e tudo mais. Aí eu entrei no site do Zanoni e lá está escrito sobre comportas para adaptação em aviões agrícolas. Aí eu fiquei pensando assim, né? Não entendi o porquê de tanto hate por eu ter falado em adaptação. Em nenhum momento eu disse que era gambiarra. Era uma adaptação porque é uma adaptação. Então, eu até convidei o Zanoni para vir no Lito Lounge, né? No outro quadro que eu tenho, para esclarecer o que eu falei de errado, né? Para todo mundo ficar bem informado. Mas ele acabou apagando os comentários e nem entrou em contato. Convidei então um dos coordenadores da Associação Nacional de Pilotos Agrícolas, o comandante Sapé Tiaraju Diniz Barradas. 30 anos como piloto agrícola e 15 anos como piloto de combate aéreo a incêndios. Possui atualmente mais de 16 mil horas de voo. Boa tarde, comandante Sapé, tudo bem? Tudo jóia, Lito, como é que estamos? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente aqui. Para falar um pouco, né, a gente conhece pouco do trabalho, né, da aviação agrícola sendo na função de auxílio a combate ao incêndio, né? Então eu queria que você contasse um pouco aí desse trabalho, como que funciona, como que é coordenado, para todo mundo ficar sabendo bem aí como funciona. É uma das atribuições da aviação agrícola, desde que a aviação agrícola foi oficialmente instituída no Brasil lá em 1969, quando saiu o primeiro decreto. Uma das funções é o combate aéreo a incêndios em campos e florestas. Por que essa definição de campos e florestas? Campos são áreas áreas cultivadas, lavouras, fazendas de pastagens e tal, e floresta seria a própria floresta. A aviação agrícola, ela começou o primeiro combate aéreo de incêndio começou com os aviões agrícolas. Nos Estados Unidos, eles começaram lá nos anos 20 e 30, fazendo lançamento de bombas de água, vamos dizer assim, em pequenas pastagens, vegetações menos densas, fazendo o arremesso de bolsas de água que fariam um papel como se fosse um retardante da propagação do incêndio. E o negócio começou a funcionar. A própria aviação agrícola começou a ser desenvolvida partindo dos aviões adaptados, que eram aviões civis ou aviões até de treinamento militar, como os Stirlings e tal. O pessoal adaptava para o uso agrícola e começou a ter os aviões de projeto especificamente agrícola. O primeiro avião agrícola comercial de sucesso foi o Piper Pawnee, que seria um projeto chamado AG1. O Pawnee nada mais é que um PA-18 que passaram para asa baixa, eliminaram um assento e colocaram um tanque com capacidade para levar a cauda a ser pulverizada. E aí, naquele período ali pós-Segunda Guerra, havia muita disponibilidade de aeronaves de grande potência e bombardeiros e até caças-bombardeiros com elevada capacidade de carga, com uma grande motorização e aviões que estavam assim, sobra de guerra, com custos de aquisição muito, muito baratos. Então se disseminou muito isso. Por exemplo, o pessoal usava a TBM Avenger como avião de combate a incêndio e tal,
O próprio Catalina já foi um avião de maior porte e anfíbio, que o pessoal começou a usar também no combate a incêndio. E aqui na América do Sul, o combate a incêndio começou no Chile. Eu digo que é o país da América Latina que tem a maior evolução nessa questão do combate aéreo a incêndio. Inclusive, eu tenho um contato próximo com os tripulantes da CONAF, que eu também trabalho como instrutor na Agsur Brasil, e os tripulantes de lá vêm fazer sempre o simulador de AT-8P aqui na Agsur, então eu tenho um contato próximo com eles. Nos anos 60, eles começaram utilizando aviões agrícolas como o Pawnee, depois passaram para o Cessna Aguagon, passaram para os Grumman radiais, que tinham já a capacidade de 1.000 litros e tal, e a coisa foi crescendo. Nos Estados Unidos, também houve bastante o uso do avião agrícola como a primeira ferramenta, o First Attack, que eles chamam, o avião de primeiro ataque. Ele está sempre em condição de prontidão, assim como um avião de caça, e assim que o foco é detectado, aquele primeiro sinal de fumaça, a filosofia é enviar o avião agrícola ao mais rápido possível. Para quê? Para ele já diminuir a propagação daquele incêndio, diminuindo a velocidade com que ele está aumentando, para permitir que cheguem os brigadistas terrestres e façam já o primeiro combate inicial, tentando assim, um fogo. A diferença do fogo para o incêndio é que o fogo é controlado, o incêndio é quando ele sai do nosso controle. Todo incêndio começa do tamanho que dá para a gente pisar com uma botina e apagar ele. O tamanho que ele vai ficar é conforme você perde o controle dele. Aqui no Brasil, o primeiro pioneiro foi um empresário de aviação agrícola já falecido, de origem francesa, o senhor Robert Pic, que nos anos 80 ele andou visitando o país dele lá na França e viu o uso de aviões agrícolas na França, Grumman, truche radiais e tal, no combate a incêndio. E ele trouxe essa ideia para o Brasil. E ele começou a fazer pequenos ensaios e começaram a tentar implementar um programa nisso aí nas, então, reflorestadoras de florestas comerciais, tipo o Aracruz Celulose, Fulano, Beltrano, as grandes matas de eucaliptos comerciais. O Ipanema, devido à capacidade dele, ele tem uma capacidade muito limitada de carga, então a eficiência não era tão alta. Com o advento da evolução da aviação agrícola, com que os aviões foram crescendo e que se introduziram vários aviões turbohélices, Air Tractor 402, 502, os próprios Truche 500 galões turbohélices e tal, aqui no Brasil começou-se a ter máquinas mais propícias para esse tipo de combate. A Air Tractor foi uma empresa que o seu Lillian Snow começou criando aviões agrícolas, até que ele chegou no ano de, acho que 91, foi 91 que fez o primeiro voo, ele disse, eu vou criar um Single Engine Air Tanker, avião, cisterna, monomotor. Ele pegou, porque assim, os aviões que estavam nessa função, que eram oriundos da Segunda Guerra Mundial, já estavam todos envelhecendo, já estavam chegando num ponto geriátrico que estava no fim da vida da frota, e não teria aviões nessa categoria para substituir. Então ele criou um avião de 800 galões, de 3.000 litros de água, propício especificamente projetado para o combate a incêndio. Depois o pessoal resolveu experimentar essa capacidade grande, que tipo assim, eles criaram um mega air tractor, vamos experimentar ele na agrícola. E na agrícola ele foi muito bem. Então o 802 ele foi o primeiro avião criado como avião de combate a incêndio, que também virou um avião agrícola. Só que até então todos os aviões agrícolas eram aviões agrícolas que também combatiam incêndio. Então aí no caso do 802... Havia adaptação, né? Existia adaptação e foi mudado. O 802, então, assim, ele já não é adaptado para a aviação de combate a incêndio. Ele foi criado especificamente para isso. Então, questões de projeto, de velocidades de aproximação, de lançamento, a própria comporta dele, uma coisa que muda bastante a eficácia ou não do lançamento, é o sistema que essa comporta vai entregar essa água. Por exemplo, se você faz uma abertura muito pequena e faz um lançamento muito longo, de muitos segundos, a quantidade de litros de água por metro quadrado que vai estar depositado vai ser muito pouco, então a eficiência é baixa. Então, em focos, assim, existe uma conta científica de X litros, que agora me foge a quantidade exata, mas assim, para cada massa de material combustível, você tem que botar uma determinada massa de retardante, no caso aqui no Brasil, especificamente a água. Esses aviões que estão sendo usados já há algum tempo no Brasil, que não são de aviação agrícola, por exemplo, os Hércules da Força Aérea, o KC-390,
MC-90, que tá voando agora, já recentemente entrou nesse ano em combate, voou bastante e tal, são aviões já para incêndios de maiores proporções e também para trabalho com o retardante químico. Você pode ver agora mesmo nesse incêndio que tivemos semana passada, agora em Los Angeles, você pode ver que o líquido que é aspergido pelos aviões de grande porte e pelos próprios helicópteros, lá, né? É aquele vermelho. Aquele vermelho, o que é? Ele é um corante para o piloto lançador ver aonde que o outro lançou, para fazer um barramento químico. Aquilo ali não é água, aquilo ali é um composto de sais e fosfatos que age como um retardante, uma massa que vem e se deposita em cima do material combustível que não está ainda inflamado, para quando as chamas estão propagando muito violentamente por causa do vento, condições favoráveis ao fogo, quando chegar naquele material combustível, ele simplesmente não pegar fogo, ou se pegar com baixa propagação, permitindo o combate pelo pessoal de terra, tanto dos caminhões como dos brigadistas em solo. Aqui no Brasil, no começo dos anos 2000, começou-se a entrar no Brasil bastante aviões agrícolas turbohélices, 402 e 502, e os primeiros projetos pilotos foram lá no Pantanal, nessa região que ano passado também queimou bastante. Só que assim, aí havia uma empresa chamada Enagre, também uma empresa que hoje está extinta. A Enagre começou os primeiros combates a incêndio com 402 e aí depois foi seguida por outras empresas agrícolas que também dispunham desse equipamento, como a Rondon, a Aviação Agrícola, uma empresa que também não existe mais, a América Sul, que também trabalhou bastante nessa área por um bom tempo, e assim foi. Só que aqui no Brasil ainda está muito engatinhando essa parte da contratação dos aviões agrícolas e o aprovisionamento da logística para isso aí. O principal vantagem do avião agrícola no combate a incêndio, a rapidez de acionamento. Uma vez que eu tenho aqui, na fazenda que eu vou aqui, nós temos um avião turbohélice. Se o avião ficar no período de entre-safra, com a comporta pronta aqui, com o piloto, começou um fogo na palhada de milho lá, qualquer ventura passou algum piromaníaco, tocou fogo na beira da rodovia, começou um incêndio, quanto mais rápido for detectada a fumaça, se for acionado o meio aéreo, mais eficiência vai ter. E assim é também nos órgãos públicos. Uma coisa que acontece aqui no Brasil, que ainda tem que mudar na filosofia, é um determinado receio de usar o avião como primeiro recurso. Não, o avião é muito caro e vamos deixar para usar depois. Só que depois que o fogo pega e cresce de proporções, aí não resolve mais, né? O boi foi com a corda. Aí o boi foi com a corda, aí o que acontece? Aí o avião tem que gastar muito mais horas, muito mais capital investido para fazer aquele combate com menos eficiência. O segredo da eficiência do avião é o pronto acionamento assim que detectado o início do foco. O avião sozinho apaga incêndio? Não, o avião sozinho ele pode até apagar um que outro foco muito pequeno, mas o avião, a principal função do avião é o seguinte: resfriar o incêndio, criar um microclima com menos propagação no material combustível, para permitir que o combatente terrestre, o brigadista que está em solo, o bombeiro que está em solo, consiga fazer a debelação do incêndio através do abafador ou da espuma química que ele chegar, permitindo ele chegar perto do incêndio. Porque quando o incêndio fica muito forte, o próprio brigadista não consegue nem chegar. Eu trabalho no combate a incêndio já há 15 anos e eu vou dizer bem sincero, assim, é muito gratificante para nós pilotos quando você vê assim que o camarada te chama para o lançamento, avião cisterna tal, número 15, passa o lançamento agora na coordenada tal. Chega lá na coordenada, tá os bombeiros e os brigadistas cercados de fogo de todos os lados e eles precisavam criar um lugar para sair. Esse ano aconteceu um caso bem assim no Pantanal comigo, estava eu e um outro tripulante, o comandante Johnny, nós estávamos lá em Poconé. E aí, nós em Poconé, daí a pouco nos chamaram para fazer um combate próximo a uma ilha, que tem lá a Ilha Camargo, e escutamos no rádio o pessoal, chama o helicóptero para retirada imediata dos brigadistas que estão cercados de fogo. E aí, eu e ele já fomos direto para lá e nós começamos, daí nós estávamos operando uma pista relativamente próxima do foco, nós fizemos 5 lançamentos cada avião, criamos uma estrada, assim, uma via fria, uma linha fria, por onde os brigadistas e os bombeiros foram retirados pelo helicóptero do Exército da PM do Mato Grosso. Então foi muito eficiente nesse caso. E é isso aí, é uma ferramenta que existe. O que eu vi assim que aconteceu, que o pessoal ficou meio assim, que houve um determinado comentário, acho que talvez seu, a respeito dos aviões de grande porte. E aí o pessoal, a aviação agrícola está esquecida, a aviação agrícola está esquecida. Eu digo, não, é que a gente também não aparece, a gente não se apresenta, nós prestamos e temos a capacitação para fazer esse tipo de serviço.
O que aconteceu foi que, isso eu falei num podcast, que eu estava comentando sobre as queimadas que estavam muito grandes no Brasil, que Sim. aí já estavam usando KC-390. E aí eu falei que o avião agrícola, ele não era eficiente para aquele tipo de incêndio que estava acontecendo, porque era muito grande. Só que alguém cortou o vídeo nessa parte que eu falava do tipo de incêndio, entendeu? E aí ficou como se eu tivesse falado que o avião agrícola não serve. Ele não serve para aquele tipo de incêndio, entendeu? Esse finalzinho foi Fora cortado. da E aí, contextualização geral, pronto. Aí o Lito. aí começaram a bater no Lito, que o Lito não conhece de avião agrícola, que ele não conhece de incêndio. Até o Zanoni, que é, né, um dos maiores fabricantes aí de comportas para fazer adaptação em aviões agrícolas, ele ficou muito chateado também. E eu não entendia o porquê, né? Porque eu nem tinha visto esse corte, né? Eu sabia o que eu tinha falado no podcast, eu não tinha falado nada de errado. Mas como foi cortado, aí saiu do contexto e deu essa bagunça toda. Mas eu agradeço vocês terem participado aqui, né? Inclusive a Daliane, né? Ela é a diretora da Associação Nacional dos Pilotos Agrícolas, se prontificou a falar, mas ela teve um probleminha aí, não conseguiu participar. Mas eu agradeço você ter vindo aqui, né? Para falar sobre a aviação, porque realmente, é como você falou, é meio tampado, assim. Eu mesmo não sabia que existiam esquadrões de bombeiros, de Sim. aviões agrícolas bombeiros, e existem. E eu não sabia disso. Por exemplo, Então, eu realmente acho que falta um trabalho assim de, vamos mostrar o que a gente faz aqui. os bombeiros do DF foram os pioneiros aqui no Brasil, eles adquiriram 2.802 em 2011. Eu, inclusive, participei da instrução e do treinamento inicial deles lá. Eles já operam aqueles aviões próximos já de 2.500 ou 3.000 horas, algo assim, sem nenhum incidente, com grande eficiência. O Mato Grosso também tem 2 aeronaves, o Mato Grosso do Sul, posteriormente, agora, há uns 4 anos atrás, comprou mais 2, e a coisa está crescendo. Então, já tem, inclusive, aviões de segurança pública, aviões agrícolas, projetados especificamente para o fim de combate a incêndio, que são esses 802 em uso pela segurança pública. Órgãos como, por exemplo, o Instituto Chico Mendes, que ele contrata já habitualmente desde 2008 empresas de aviação agrícola, tem operações do Instituto Chico Mendes que chegam a contar com 15, 16 aviões operando concomitantemente na mesma operação. E é muito pouco divulgado. É pouco divulgado. E quem faz a coordenação do combate? É a própria equipe? O próprio esquadrão faz a coordenação? Ou existe um órgão exterior que faz? O órgão exterior que faz, existe sempre aquela figura do chefe de fogo, que é o fire boss, vamos dizer assim, é o camarada que vai fazer, é o general que vai organizar o campo de batalha para usar as armas e as ferramentas da maneira adequada. Geralmente, por exemplo, na situação específica do Pantanal ano passado, tinha uma sala de situação em que estava junto o pessoal da Defesa Civil do Mato Grosso, Bombeiros do Mato Grosso, Instituto Chico Mendes, Secretaria de Segurança Pública, helicópteros, e pelo Instituto Chico Mendes e pelo IBAMA, haviam aeronaves contratadas de uma empresa aeroagrícola que é licitada pelo ICMBio e pelo IBAMA, estavam lá operando, acho que nós chegamos a operar com 10 aviões. Eu participei lá durante 20 e poucos dias lá e foi muito interessante. E aí o que acontece? Esse Fireboss, ele vai pegando, sempre tem aqueles postos de observação que eles vão coletando dados. Aqui o fogo está controlado, aqui o fogo está evoluindo para um lugar que não vai morrer na beira do rio, não vai ter propagação. Aí o que acontece? Ali aquele foco deixa de ser alvo, vamos dizer assim, porque a gente sabe que ele vai se auto-extinguir, vai chegar numa área que já está acerada, queimada, então vai se auto-extinguir. Vamos usar 2 aviões em tal incêndio, em tal foco. Não, precisa de 4, desloca 4. Daí chega no final do dia, o que acontece? O fogo, ele tem uma grande eficiência quando você combate ele pelas primeiras horas do dia, por quê? Você tem uma temperatura menor, uma velocidade do vento que propaga o fogo relativamente menor e uma alta umidade, ou menos baixa umidade na época dos incêndios. E no final do dia, então a hora que eu digo que a gente ganha a batalha é até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Quando chegou no final do dia, o que acontece? O Fireboss, ele dá aquela olhada na situação e ele já elabora a estratégia para o outro dia. Amanhã, primeira hora, já sai 3 aviões, vão para a linha na coordenada tal, já vai estar lá o brigadista
brigadistas são incansáveis. Os brigadistas terrestres, os caras chegam a puxar 4, 5, 6 dias, noite e dia, na mata, acampado, passando tudo que é intempérie, é uma verdadeira batalha. Aí os caras já estão lá, os brigadistas, fazendo aquele combate em solo, daí tu chega para quê? Para ajudar a acelerar, a debelar aquele incêndio, ou diminuir o calor para eles conseguirem ter mais eficiência no trabalho deles. Então, assim, tem que ter essa estratégia, e quem faz essa estratégia são os órgãos contratantes. Hoje, aviões de grande porte, que eu digo acima de 1.500 litros, com toda essa capacidade para combater incêndio no Brasil, nós temos mais de 800 aviões hoje, especificamente desse tamanho. Ou seja, é uma ferramenta muito fácil. Se no Brasil não der certo de usar o avião agrícola no combate a incêndio, não dá em lugar nenhum do mundo, porque nós temos a segunda maior frota. Frota agrícola, né? E assim, eu acho que falta mais, assim, é de trabalhar mais na prevenção. A prevenção, ela é sempre mais barata do que tentar corrigir o incêndio. Então, a vacina é mais barata do que o remédio. Do que a doença também. Então, exatamente. Eu acho que é importante, né? E é bom que você ter vindo aqui para falar, né, desse assunto, para ver se os órgãos públicos, felizmente eu tenho uma audiência muito grande, para ver se os órgãos acordam assim e falam, não, realmente faz sentido a gente ter uma frota pronta, a gente acionar de imediato. Não é caro acionar de imediato. Caro é combater depois que já queimou hectares de floresta. Ou de Exatamente. Campos. Então, te agradeço muito. E você quer deixar alguma mensagem aí pro... Bom, eu fui, vamos dizer assim, convocado pelo pessoal dos associados da Associação Nacional dos Pilotos Agrícolas, uma associação que já vinha se formatando há algum tempo, mas ela foi realmente sendo criada agora esse ano, aliás, no ano de 2024, e não é um sindicato, é uma associação de classe que visa o quê? A valorização profissional e a própria capacitação, vamos dizer assim. A gente quer formar alguma coisa, do mesmo jeito que a OAB é para os advogados, a gente quer que a Associação Nacional consiga valorizar o piloto agrícola na sua capacitação, o nível técnico. Nós queremos elevar o nível técnico cada vez mais da aviação agrícola. Parabéns. E obrigado mais uma vez, CEPE, por ter aceitado aqui o nosso convite, que esse vídeo é específico, né, sobre combate a incêndio, então vai ser bom ter essa parte assim de você falando como funciona aqui no Brasil. Beleza, então, Lito. Acabaram de me chamar aqui, o tempo abriu, hora de voar. Tá bom. Bom voo aí, boa operação, viu? Tudo de bom. Depois desse ótimo bate-papo, vamos aos aviões de porte médio. Existem tanto modelos projetados para essa função, como o Canadair CL-415 e também o Beriev BE-200 russo, que é uma coisa esse avião. Mas também existem modelos que atuam em outros fins, mas podem receber adaptações rápidas para fazer o combate a incêndio, como o Lockheed C-130 Hercules. E também existem modelos que são convertidos para tarefa, como o Boeing 737-300, o Electra, o Lockheed L-188. Inclusive, esse foi o destino de alguns dos Electras da Varig, que foram lá para o Canadá. E também o nosso KC-390. Já na classe dos pesados, estão alguns aviões bem grandes. O maior do mundo hoje é o McDonnell Douglas DC-10-30. Ele é operado pela Ten Tanker Air Carrier e a frota conta com 4 unidades de passageiros que chegaram na Ten Tanker e foram convertidos em aviões de combate a incêndios, com capacidade de despejar até 35 mil litros de água. Além desses, existiu também um DC-10-10, que foi o primeiro deles e já foi aposentado. E esses aviões maiores, eles são mais vistos atuando nos incêndios florestais lá na Califórnia, mas podem ser contratados para atuar em outros lugares, como já atuaram na Austrália, no Chile. E por alguns anos, o DC-10 perdeu o título de maior do mundo. A coroa passou para a Rainha dos Céus. 2 Boeing 747 voaram na tarefa de bombeiro, sendo que o primeiro foi um Boeing 747-100 da Evergreen. Esse avião passou por várias empresas até chegar à Evergreen como cargueiro em 1991. E até 2009 ele era só mais um cargueiro, mas aí foi convertido e por 2 anos ele combateu incêndios em alguns lugares do mundo. E em 2011 foi aposentado e aí o título de maior do mundo voltou para o DC-10. Mas só por 5 anos, porque em 2016 a rainha pediu a sua coroa de volta e dessa vez foi um 747-400.
De 1991 até 2010, ele voou pela Japan Airlines e foi quando foi convertido para cargueiro. E aí operou por um ano pela Evergreen International. Como a empresa fechou, a equipe que trabalhou na conversão do 747-100 abriu uma nova empresa, a Global Supertanker Services. E depois de 3 anos parado, ele foi convertido como o segundo supertanker da história. E então, de 2016 até 2020, ele se consagrou como o maior avião de combate a incêndios já desenvolvido, com uma capacidade de despejar 74 mil litros de água, ou de retardante. O supertanker também atuou não só na Califórnia, mas também fazendo combates em Israel, Chile e Bolívia. E aí você pensa, né? Pô, 74 mil litros são 74 toneladas de peso. Aí você imagina o bicho soltando isso praticamente de uma vez só, né? Porque o avião tá pesado. E ele abre as comportas e esse negócio sai. Então o avião fica muito leve rapidamente. Então tem todo um treinamento especial para os pilotos fazerem essas operações, porque eles sabem exatamente o que vai acontecer logo que esse peso é solto. Uma das primeiras coisas que vai acontecer é o aumento de sustentação, né? Porque você está tirando peso fora com aquela velocidade, o avião tende a subir rapidamente. Mas tem todo o treinamento do que os pilotos fazem. Bom, voltando a essa rainha dos céus aí, bombeira, a empresa que era dona do avião teve dificuldades financeiras e encerrou as operações em 2021. Daí o 747 voltou a ser cargueiro e foi vendido para a National Airlines. Só que os traços dessa época aí de bombeiro ficaram, porque a National adaptou a pintura da Global Supertanker para ser a pintura comemorativa dos 30 anos da empresa. Nos aviões anfíbios e nos construídos especificamente para isso, como o Canadair CL-415 e o Beriev B-200, existem tanques para pegar água nos lagos, mas nos modelos que são convertidos, dentro da fuselagem existem tanques independentes que podem ser tanto rígidos quanto infláveis. E depois que esses tanques são instalados, eles são ligados nos sistemas que despejam a água ou retardante de chamas. Isso também não impede que aviões utilizem os dois sistemas ao mesmo tempo, tendo tanques externos e tanques internos infláveis, como é o caso dos Electras e do DC-10. E nesses modelos que são muito grandes e rápidos, como o DC-10, é comum ir na frente deles um avião guia, geralmente um turbohélice, como o King Air, que voa rápido, e ele vai na frente marcando os locais de lançamento. E aí depois vem os bombeiros gigantões e lançam a água ou líquido retardante ali onde foi marcado. E ao redor do mundo, cada governo lida com essa aviação de uma forma diferente. Nos Estados Unidos, o governo conta com uma frota de aeronaves próprias e contratam empresas que possuem aviões de combate a incêndio. Em outros países, governos nacionais ou locais possuem frotas exclusivas para combates a incêndios. Aqui no Brasil, a responsabilidade de decidir a frota de combate a incêndios é do Corpo de Bombeiros, de cada estado, ou de órgãos como o IBAMA. E um dos métodos mais usados por aqui são os cestos helibaldes, que são adaptados em helicópteros que os estados já possuem para outras finalidades, como eu falei, da Polícia Militar e até o Exército também. E além disso, alguns estados possuem ou contratam aeronaves agrícolas para fazer isso. E como em boa parte do mundo, o modelo mais popular por aqui é o Air Tractor AT802, também em reaproveitamento. Como ele já é usado nas lavouras, quando existe incêndio, é feito a adaptação e o lançamento de água para ajudar no combate. Além do esforço de cada estado, eles podem contar também, como eu falei, com a Força Aérea Brasileira ou com o Exército, que também atua nessa função. Antes, os C-130 Hércules podiam ser adaptados com um sistema que transformava aquele avião em bombeiro. Mas como o C-130 está sendo aposentado, aí a maioria deles, a responsabilidade passou agora para o KC-390, o super avião da Embraer, que nesse ano já combateu incêndios, inclusive aqueles que estava forte lá no Pantanal e aqui no interior de São Paulo, vocês lembram, né? E apesar da eficácia que os aviões trazem ao combate aos incêndios, essa atividade também é bastante arriscada para os pilotos que executam essas missões. Isso porque na maioria das vezes os aviões estão voando baixo, próximo ao solo, com visibilidade comprometida pela fumaça, com turbulência, com árvores, com casas por perto. Então, às vezes, acontecem acidentes e incidentes. Em junho de 2007, a asa esquerda de um DC-10 da Ten Tanker atingiu árvores pouco antes de fazer um lançamento de retardante na Califórnia. A missão foi interrompida, a aeronave voltou para a base e ela foi recuperada e um mês depois voltou para as missões. Porém, alguns acidentes são fatais.
Vocês lembram do Fireboss que eu falei no começo? A primeira mulher brasileira que pilotou o modelo foi Juliana Turchetti. Ela é piloto agrícola brasileira que voava lá nos Estados Unidos. Ela concluiu o treinamento no Fireboss em fevereiro de 2024. Porém, por volta do meio-dia de 10 de julho, enquanto atuava em seu Fireboss no estado norte-americano de Montana, ela perdeu a vida. De acordo com o xerife local, ela estava voando com outros 2 aviões e eles estavam reabastecendo os tanques com água no lago Hauser. O avião dela acabou atingindo alguma coisa no lago, despedaçou-se e afundou. O NTSB ainda não concluiu as investigações e ainda não é possível saber o que causou o acidente. Ela deixou o marido Joe Kopic, que é norte-americano e também piloto agrícola, além de um filho de 17 anos. Aqui no Brasil, também em 2024, o piloto Adriano Machado perdeu a vida. Ele combatia incêndios na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, com o Air Tractor AT-802. E o avião dele sofreu um acidente próximo ao distrito de São Bartolomeu. No mesmo dia, um helicóptero Eurocopter EC-145 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais saiu de Belo Horizonte para atuar nas buscas ao Air Tractor. E também sofreu um acidente quando retornava para a capital mineira. Os 6 tripulantes perderam a vida. Ambos os acidentes continuam sendo investigados aí pelo CENIPA. Os pilotos que fazem o combate aéreo aos incêndios merecem todo o nosso respeito. Eles colocam as vidas deles em risco, em jogo, para proteger as vidas de todos nós que vivemos nas regiões em que acontecem incêndios florestais. É muito bom ver como a aviação pode contribuir com a sociedade e para salvar vidas em mais uma de tantas funções que ela cumpre. Gostaram deste episódio? Então deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. E considere apoiar, é só clicar no botão Seja Membro e seguir as regras do YouTube. Além do seu nome aparecer aqui para sempre com esses amigos, você ainda tem conteúdos exclusivos para membros, hein? Um grande abraço e até o próximo voo!